Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui para a nossa continuação da nossa aula da semana 1. Então vamos da onde paramos, né? Nós paramos aqui, estávamos falando da aproximação e erros de arredondamento. Ficou faltando, né, darmos sequência a partir desse slide aqui. Então quando a gente vai falar, né, sobre métodos numéricos, também precisamos falar sobre uma condição chamada de acurácia e precisão. A condição, pessoal, da acurácia e da precisão, ela vai estar muito relacionado à análise também que a gente vai fazer. E principalmente ao tipo do erro, né, em si. Então, olha lá. Os erros associados tanto aos cálculos, né, quanto às medidas podem ser caracterizados com relação à sua acurácia e precisão. Então, a acurácia se refere a quão próximo o valor calculado ou medido está do valor verdadeiro. Então, aqui como exemplo, ó, nós temos 4 alvos de tiro. Então, o que acontece? Tanto a acurácia ele vai ser a referência, né, do quão próximo nós temos. Então, eu posso pegar, rodar um código para ter a minha acurácia, né, para ver o quão próximo eu consigo chegar de um valor pré-estabelecido, que nem lá nós estávamos pegando a porcentagem, né, da previsão do tempo. Então, eu posso ter ali o quão próximo tem de ter chuva ou não. E a precisão vai me falar exatamente, né, ali ou exatamente um determinado ponto em que eu desejo. Então, a precisão se refere ao quão próximos os valores individuais calculados ou medidos estão uns dos outros. Então, por exemplo, aqui, ó, nós temos, conforme o aumento da acurácia, né, nós temos a condição do aumento da precisão. Então, na nossa primeira figura A, nós podemos observar o quê? Que temos figuras bem espalhadas, porém não está espalhado de forma uniforme ao longo do nosso alvo. Então, podemos identificar como inacurado, né? Então, ou podemos chamar de inacurado ou de impreciso, tá bom? Então, podemos dizer assim, é inacurado e impreciso. Porque não tem uma acurácia correta, e além disso, né, ele está impreciso sobre todo o nosso alvo. Já no item B aqui, na nossa figurinha B, o que acontece? Nós temos uma distribuição, né, já de uma forma mais uniforme. Então eu posso dizer que tem uma acurácia, né, que ele está acurado, porém está impreciso, porque se eu desejo ter uma precisão aqui no centro, eu não posso ter ele espalhado. Já no item C, o que a gente consegue perceber? Que ele vai ser inacurado, porque não vou ter uma região, né, de precisão aqui. De precisão eu vou ter porque saiu tudo agrupado, mas eu vou ter uma inacurácia, né, porque ele não está próximo do meu valor desejado. Já no item D seria o ideal para nós, porque eu vou ter uma acurácia e uma precisão. Eu vou ter uma maior confiabilidade naqueles dados, né, que se encontram nesse local. Então, olha lá, definição de erro. Então, os erros numéricos são causados pelo uso de aproximações para representar operações e quantidades matemáticas exatas. Eles incluem erros de truncamento, que resultam quando são feitas aproximações para representar procedimentos matemáticos exatos, e erros de arredondamento, que aparecem quando números com uma quantidade limitada de algoritmos significativos são usados para representar números exatos. Para ambos os tipos, a relação entre o resultado exato ou verdadeiro e a aproximação pode ser formulada como o meu valor verdadeiro, que vai ser igual à minha aproximação mais o meu erro. Então, um defeito dessa definição é que ela não leva em conta a ordem de grandeza do valor que está sendo examinado, conforme a gente acabou de ver nas imagens, independente da ordem. Então, uma forma de considerar o valor das quantidades que estão sendo calculadas é normalizar o erro com o valor verdadeiro. Como podemos observar aqui, eu vou ter o meu erro relativo fracionário verdadeiro, que vou chamar de εt, e vai ser a minha relação do erro verdadeiro pelo meu valor verdadeiro. E aí eu posso multiplicar por 100, né, para ter a minha porcentagem. Então, se eu quero encontrar o meu erro, né, aqui fracionário verdadeiro, por exemplo, quero encontrar o meu erro fracionário, eu vou pegar o meu erro verdadeiro, que por exemplo seriam os meus dados, né, relacionados a esse, com
o meu erro com o meu verdadeiro erro, que seria relacionado com esse. Eu comparo os dois e teria ali a porcentagem, né, de imprecisão ou de precisão ou dos meus dados conforme a minha necessidade. Erro de arredondamento. Como mencionado anteriormente, os erros de arredondamento se originam de fato, né, de que o computador, né, se estamos trabalhando ali com um software, por exemplo, mantém apenas um número fixo de algoritmos significativos durante os cálculos. Então nós temos como exemplo aqui números como o π, né? Aí nós temos, quando a gente coloca o π, ele não vai usar só 3,14, por exemplo, ou raiz de 7 vai me dar um determinado valor. Só que o que acontece? Não podem ser expressos por um número fixo de algoritmos significativo. Portanto, eles não podem ser representados exatamente por um computador. Como assim não pode ser representado exatamente por um computador? Eu preciso colocar uma condição ali, por exemplo, falando quantas casas decimais eu desejaria. Além disso, ó, como os computadores usam uma representação de base 2, né, a gente trabalha com valores binários no computador, e aí eu estou falando de 0 ou 1, e do 0 ou 1 vai me representar valores que vão trabalhar dentro disso, não podem representar precisamente certos números exatos na base 10. Então, por isso que tem essa condição da imprecisão. Então, o que isso daqui vai falar para mim? Que, por exemplo, o sistema de base 10, ele vai usar 10 algoritmos. Então, eu vou ter 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Vai dar 10 valores. Então, eu consigo representar os números através disso. Então, por si só, né, nós temos os algoritmos, né, que são satisfatórios para contar de 0 a 9. E nós temos a condição para os valores binários, que seriam, né, ali na base 2 de 0 a 1. Então, nós temos uma condição de discrepância introduzida, né, por essa omissão de algoritmos significativos, que é a chamada de erro de arredondamento. Por isso que é necessário, né, visualizar e observar se vamos arredondar para mais ou para menos, quando nós temos uma condição de arredondamento. Então, o que nós precisamos observar aqui nessa condição? Isso aqui é só uma introdução de um sistema de numeração, a gente não vai aprender a fazer todas as contas, tá? Na mão. Só que primeiro a gente vai fazer o quê? Uma introdução para entender o sistema de numeração, porque é necessário ter uma ideia que existem outros sistemas de numeração, além, por exemplo, do nosso decimal. Então nós temos, por exemplo, o decimal, nós temos o binário, nós temos o octal, o hexadecimal e o BCD. O que seria, por que eu falei que de base 10 vai de 0 a 9? Porque através dele a gente consegue, né, representar os demais números. O binário 0 a 2, né? Tem duas bases aqui. Então, através dele eu consigo. Então, aqui é 0, aqui é 1, aqui é 2, aqui é 3, aqui é 4, 5, 6, 7, 8 e assim sucessivamente. Então, eu consigo representar cada valor para 1. E o mesmo vale para a base octal. Então, observe só. Eu chego aqui, ó, de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É uma base 8. A partir disso eu já começo. 1, 0, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6 e 1, 7. Eu começo a colocar o valor de 1 e depois do 0 na sequência. E depois o mesmo vai valer. Aí eu vou colocar 2, 0, 2, 1, 2, 2 e assim sucessivamente. O mesmo vale para a base hexadecimal, tá bom? Eu represento os 10 valores da nossa base decimal e acrescento mais alguns valores, né? Mais 6 valores ali. Então, eu vou ter o A, que valeria, por exemplo, equivalente ao 10, teria o B, equivalente ao 11, o C, equivalente ao 12, o D, equivalente ao 13, o E, equivalente ao 14, o 15, o F, equivalente ao 15. E aí também para o sistema BCD, né? Que eu vou representar com 4 algoritmos em si, né? Ali representando essa condição. Então, é muito simples da gente perceber que, como são representações, né, ali de inteiros, eu preciso trabalhar com representações condizentes com aquilo, com a abordagem de uma forma mais direta. Então, eu vou chamar, né, de método de valor de um sinal ali, por exemplo, quando eu utilizo o primeiro bit, né, ou para uma palavra, ou para indicar um sinal, ou se eu quero colocar um zero ali representando como positivo, ou um como negativo, ou vice-versa, vai depender. Talvez no seu código você pode colocar e representar o zero como negativo, né? Ou
representar como um estado desligado e o 1 representando como um estado ligado, um estado ativo. Vai depender ali do que nós desejamos fazer. E ainda falando, né, sobre um sistema numérico, por exemplo, dentro de um sistema hipotético que a gente está trabalhando aqui na nossa aula, a gente vai representar aquela ideia, por exemplo, que nós estávamos vendo aqui, ó, do nosso velocímetro. O que acontece? Nós conseguimos perceber que está próximo dos 50, mas não quer dizer que seja 50. Existe um número próximo do 49, mas ainda não é o 49. Isso a gente consegue representar dessa forma. Vai existir um número. Dentro desse sistema, eu vou traçar, né, um número de posições de amostras, e aí dentro desse conjunto também a gente consegue entender, né, dentro de uma direção. E o porquê que a gente está fazendo isso? Porque a gente quer entender a condição do erro. Então, se eu vou mostrar a minha condição do erro, eu primeiro preciso imaginar que se eu vou tratar de um número que nem o do nosso velocímetro lá, e dentro daquele valor eu posso dizer assim, olha, está próximo de 50. Então eu vou trabalhar com dois valores. Tá bom, está próximo de 50 é, por exemplo, meu x1. E aí eu vou pegar e vou falar assim, tá, e qual é a outra proximidade? Então a outra proximidade é 48. Ou é 48 porque ainda não chegou no 49. Tá bom, então eu tenho o meu x0 e o meu x1. O meu x0 vai ser 48 e o meu x1 ali vai ser 50. Então eu preciso trabalhar. Conforme eu vou aproximando e vou diminuindo o meu erro de aproximação, eu consigo chegar em um valor mais preciso. Então, por exemplo, eu poderia ter aqui o meu valor de 48 e chegar e falar, olha, aqui está o meu valor de 50. Conforme eu vou calculando o meu erro, eu vou diminuindo a minha proximidade, até chegar no meu valor exato que eu desejo encontrar. Então, a gente consegue ter um intervalo, né, limitado de quantidades ali que podem ser representadas. Então é exatamente igual nessa condição. Eu tenho números positivos e números negativos, a gente pode pensar assim. Então, conforme grandes coisas, grandes aplicações que a gente vai fazendo, tentativas, né, ali de interação, eu vou ter um intervalo mais aceitável, né, conforme eu vou resultando para o meu chamado ali de erro de overflow. Então, além das quantidades de grandezas, né, que vão ser representadas através de um ponto flutuante, o ponto flutuante seria eu bater o olho e falar assim, olha, é quase 50. Até vi que o pessoal comentou na aula falando assim, coloca 50 que aguenta. Porque está próximo dos 50. Então eu vou bater o olho e falar assim, olha, meu ponto flutuante é 50. 50 ele suportaria. Vamos supor, a gente está pensando num teste. Fiz um teste, rodei a simulação e o meu ponteiro chegou ali em quase 49. Beleza, 50 atenderia. E aí eu teria, por exemplo, a minha condição causada, né, por um underflow, né, que seria entre o 0 e o meu primeiro número positivo. Então seria até, né, a minha condição de chegar na minha normalização, que ele vai partir do seu estado inicial, por exemplo, aqui do 0, e ele viria, né, até a sua condição, né, de estado ali de underflow, que falaria assim, olha, eu tenho uma quantidade de número e eu consigo representar dentro desse intervalo. Então aqui eu consigo te atender. E daí nós temos também os erros, né, de numérico total. O erro numérico total é a soma dos erros de truncamento e de arredondamento. Os erros de truncamento diminuirão, enquanto os erros de arredondamento aumentarão. Então eu vou ter o meu ponto de retorno, né, que vai ser diminuído, conforme eu tenho a minha condição de erro de truncamento, que passa a aumentar aqui, né, eu vou ter o meu erro de arredondamento que vai diminuir e eu vou ter a minha curva, né, do meu erro total, que é o que eu estou buscando. Então, uma maneira de minimizar os erros de arredondamento é aumentar o número de algoritmos, né, algoritmos ali, de números mesmo que eu estou trabalhando de forma significativa dentro do meu código, do meu cálculo ou do meu programa. Então, conforme eu aumento a quantidade de casas decimais, então aí eu consigo trazer uma minimização para a aproximação do meu arredondamento do meu erro. Então eu consigo observar o quê? Que o meu erro do meu arredondamento, né, ele vai aumentar, causando um cancelamento na subtração, né, ou de um aumento de número ali, por exemplo, no cálculo da minha análise. Então, a gente pode pensar o quê? Que a estratégia para diminuir
uma componente do erro total, leva a um aumento da outra componente. Então, dentro do nosso gráfico, não existe uma abordagem geral e sistemática de obter estimativa dos erros numéricos para todo problema. Eu não vou ter uma fórmula que eu vou pegar e vou falar assim, olha, só aplica isso que vai funcionar para toda a situação. Em muitos casos, as estimativas de erro são baseadas na experiência e no julgamento do engenheiro. Então, é necessário que exista a análise técnica mesmo do engenheiro, quando ele estiver desenvolvendo, quando ele estiver trabalhando, quando ele estiver fazendo uma determinada aplicação e um determinado projeto. É por isso que é necessário, né, conhecer as ferramentas para que desenvolvamos, né, uma qualidade, né, uma aplicação maior ao longo dos nossos trabalhos e atividades. E aqui a gente começa a entrar, propriamente dito, né, no nosso livro da instituição. Então eu quis fazer essa introdução para vocês, da nossa aula de ontem, de segunda-feira, mas esses 15 minutinhos está complementando a nossa introdução para entendermos o que nós vamos fazer ao longo do nosso módulo. Então, o primeiro método que vamos estudar é o método da abscissão. Então, olha lá, o método da abscissão, que é alternativamente chamado de truncamento binário, divisão do intervalo na metade, ou método de Bolzano, é um tipo de método de busca incremental no qual o intervalo é sempre dividido na metade. Só que a gente já consegue entender qual é o equacionamento que a gente vai trabalhar. Se está falando que vai ser um método binário de divisão do intervalo na metade, eu vou falar de dois números, que eu vou pegar um intervalo inicial e um intervalo final e vou dividir esses valores na metade. Então, se uma função muda de sinal em um intervalo, calcula-se o valor da função em seu ponto médio. A posição da raiz é então determinada como sendo o ponto médio do subintervalo no qual a mudança de sinal ocorre. Esse processo é repetido para obter estimativas refinadas. Então, existem alguns passos para se calcular, né, o método da abscissão. O primeiro passo seria qual? Escolha as aproximações inferiores, né, aproximações inferior, x1, e superior, por exemplo, x1, ou x0 e x1, vai depender de que você está trabalhando da nomenclatura do livro. Então, para a raiz de modo que a função mude de sinal no intervalo. Isso pode ser verificado garantindo que f de x e f de x1 tem que ser menor do que zero. Então, uma estimativa da raiz é determinada por, e essa é a nossa equação, xr vai ser igual a xi mais x1 dividido por 2. Então, eu vou fazer os seguintes cálculos para determinar em qual subintervalo a raiz vai se encontrar. Eu vou fazer o cálculo uma vez, vou fazer o cálculo duas vezes, vou fazer várias vezes até ir diminuindo o meu erro ou chegar em um valor aceitável ali que eu desejo. E é isso que nós vamos fazer agora. Então, no nosso primeiro exemplo para o método da abscissão, vamos lá. Vamos aplicar o método da abscissão para encontrar uma raiz da função f de x é igual a x ao cubo menos 4x mais 1 no intervalo de 0 a 2 com uma precisão de erro de 0,001. Então, primeira coisa que a gente vai fazer, vamos seguir os passos. Primeira coisa, verificar se o meu f de A e o meu f de B, né? E lá anteriormente, por que, pessoal, que eu estou colocando fx1 aqui, fxu, f de A, f de B? O que eu quero que vocês entendam é que vai ter muita analogia entre os livros. Se você pegar autores diferentes, né, nem sempre vai estar igual. Então eu já coloco diferente de propósito mesmo, para que vocês façam uma analogia e consigam compreender como fazer, tá bom? Então, mas é a mesma coisa, verificar as minhas funções, se vai ser menor do que zero. Então o que eu vou fazer? Vou pegar minha função f de x igual a x ao cubo menos 4x mais 1 e vou colocar os meus intervalos de 0 e 2. Então, para o meu f de x, o meu x agora vai valer quanto? Vai valer 2. Então, f de x diz f de x, que vale 0 nesse instante, vai ser igual a 0 ao cubo, porque x ao cubo, vou substituir o x por 0, então vai ficar 0 ao cubo menos 4 que multiplica a 0, por quê?
tenho x ao cubo menos 4 que multiplica x, o meu x agora vale 0, mais 1. Então, fazendo isso, ó, vai ser 0, 0, vai dar o valor de 1 igual a 1. Então, f da minha função de x igual a 2. E agora, no meu intervalo 2, substituindo o valor de x pelo meu valor do intervalo, que agora eu estou trabalhando como 2, vai me dar o meu valor de 1. Então, como a minha função de 0 e a minha função do meu intervalo de 0 a 2 é maior do que 0, não é menor do que 1, que é isso que a gente quer fazer, ó, eu quero satisfazer isso daqui. Quero satisfazer para ser menor do que 0. Então, deu maior do que 0. Então, meu intervalo de 0 a 2 não contém uma raiz aceitável para encontrar a minha condição do meu intervalo e atender a minha precisão. Então, o que eu vou fazer agora? Vou supor um novo intervalo. Então, vou pegar e falar assim, ó, com isso, devemos testar outro intervalo. Professor, eu queria testar menos 1 a 0. Você pode testar menos 1 a 0. Fique à vontade, você pode supor. Aqui, por isso que vai da experiência ou da vivência ali do engenheiro, do projetista, de quem está trabalhando com a aplicação do método. Então, vamos supor um intervalo de menos 2 a 0. Então, vou substituir novamente. Ó, vai ficar o meu f de x agora igual a menos 2. Vou substituir tudo. Olha só, deu o valor de 1. O meu 0, né, eu já fiz anteriormente, sei que dá 1 também. Então, como a minha função de x é de menos 2 e a minha função do meu intervalo de menos 2 a 0 ainda é maior do que 0, não contém uma raiz. Então, não vai satisfazer a minha necessidade. Preciso que seja menor do que 0. Agora eu vou testar um novo intervalo. Vou testar um intervalo, ó, de 0,5 até 2. Então, o que eu estou fazendo agora? Vou testar o meu intervalo. O que eu estou querendo encontrar? Eu tenho a minha função, ó, pessoal. Eu tenho a minha função. Imagina que isso aqui é a minha reta. Ó. Eu testei de menos 2 a 2. Aqui imagina que é o meu 0. Tá? E aí, eu testei de menos 2 a 0. Testei de 0 a 2. Agora eu vou testar, meu 1 estaria aqui, né? Então eu vou testar aqui, ó, do meu 0,5. Vou testar aqui do meu 0,5. E aí eu quero encontrar o meu erro, ó. Quero encontrar essa condição para satisfazer. Beleza, a minha função do meu intervalo, ó, de 0,5 vai satisfazer. Então o que eu vou fazer? Vou pegar uma função que satisfaça. Então agora eu tenho o meu intervalo. Eu tenho um intervalo de 0,5 até 0, ó, porque vai conter uma raiz. Vai ser menor. O meu 0,5 vai ser menor. Então vai satisfazer. E agora eu posso ir para o meu segundo passo. O meu segundo passo eu vou fazer o que? Olha lá. Eu vou colocar uma estimativa de raiz. Vou estimar a minha raiz. Então, vou aplicar o método da abscissão. Então, calculamos os pontos médios. Ó. Aqui eu estou chamando de C, de propósito. Então, vou colocar os meus pontos médios. Vou colocar 0,5 mais 2 dividido por 2. Deu 1,25. E aí? Isso daqui vai satisfazer? Vamos ver. Então, eu vou substituir agora o meu ponto médio. Ó. Esse meu ponto médio, que agora vai estar aqui ó, em 1,25, por exemplo. Eu calculei e ele veio para cá. Ó. Aqui seria 1,5, então 1,25 estaria aqui. Né? Então, eu consigo, meu 1,25 está aqui. Vou encontrar um novo valor. O que eu quero que vocês observem? Eu sei que a minha função de 0,5 vai me dar uma raiz. Só que esse é meu primeiro valor. Ou ele pode ser maior ou menor o meu segundo valor. Então ele pode estar em 0,7, ele pode estar em 1. 1 eu já sei que não dá, mas eu coloquei o 2 aqui de propósito para vocês verem. Ó. Deu um valor de 1,25. E aqui ó, deu um valor de menos 2,047. Tá? Substituindo o meu valor da função. Agora, o meu intervalo que eu estou utilizando, ó, do meu x que eu vou substituir, é 1,25, que é o meu valor do erro que eu estou querendo encontrar do meu ponto médio. Então, o que eu vou fazer? Vou continuar calculando. E agora eu vou fazer o quê? Vou utilizar o meu intervalo, ó, essa minha
função vai satisfazer, ó, vai satisfazer porque deu menos 2,47. Então a minha raiz agora pode estar, ó, em um outro intervalo. E aí eu vou continuar os meus cálculos. E eu vou fazendo isso substituindo. Depois eu vou ter o meu intervalo, ó, de 1,25 a 2. Vou fazer 1,25 mais 2 dividido por 2 vai dar 1,625. Portanto, a minha função, ó, aplicando o meu x, né, para 1,625 vai me dar menos 0,941, que vai ser a minha nova raiz. Então, através disso eu vou fazendo, até encontrar a minha raiz que venha satisfazer a minha função. E aí, por que que tem com uma precisão de 0,01? Porque eu vou fazer isso daqui até encontrar o meu valor da minha precisão que eu desejo. Ah, mas e se eu quiser aplicar então nessa equação aqui, ó, professor? Eu posso encontrar o meu erro relativo fracionário verdadeiro utilizando? Eu posso. Eu tenho o meu 0,001, que vai ser igual ao meu valor que eu encontrei para o meu valor verdadeiro. Eu passo o meu valor verdadeiro para cá, jogo o meu erro relativo aqui para baixo, então eu vou ter o meu erro verdadeiro que eu encontrei, dividido pelo meu valor verdadeiro, e vou aqui pelo meu erro, né, que agora seria 0,001, vou multiplicar por 100. Então eu teria o meu valor verdadeiro ali característico. Então eu poderia fazer isso também para encontrar, beleza? Então esse é o nosso método aí da disseção. Agora o método numérico, né? O método das cordas, nosso segundo método. Ó, o método das cordas, também chamado de método da secante, é um método numérico utilizado para encontrar raízes de funções contínuas. Ele é uma variação do método de Newton, mas sem a necessidade de calcular a derivada da função. Em vez disso, ele utiliza uma aproximação da derivada baseada na reta secante que passa por dois pontos da função. Então eu vou ter dois pontos numa função característica e eu vou passar uma reta condizente sobre ela para encontrar o que eu quero. Então eu tenho meus dois pontos, tenho a minha função e vou passar aqui aplicando. É bem semelhante ao método da abscissão, a gente vai ver isso na prática. Então o que eu vou fazer? Primeiro eu vou escolher dois pontos iniciais, x0 e x1, tais que a minha função de x0 e minha função de x1 sejam próximos de zero ou tenha sinais opostos, né? Então eu vou calcular o meu x2 usando a fórmula da secante, vou verificar o critério de parada, o meu erro menor, né, que limite o meu erro. Então vou utilizar os valores de x0, né, para satisfazer o meu x1 e vou utilizar o meu valor de x2 para satisfazer o meu x1. Então vou repetir até a minha convergência, né, até encontrar um valor ali aproximado que eu desejo. E vamos utilizar a mesma função. Então vamos aplicar o método das cordas para encontrar a raiz, né, de f de x igual a x ao cubo menos 4x mais 1 no intervalo de 0 a 2 com precisão de erro, né, de 0,001. Então a gente vai fazer o quê? Vou escolher os meus pontos iniciais, x0 igual a 0 e x1 igual a 2. Podem observar, pessoal, que aqui, ó, é a mesma coisa do primeiro passo da abscissão. É igualzinho. Igual, igual, igual. Não vou nem gastar o nosso tempo aqui explicando porque é igual. Então eu vou escolher os meus pontos, ó. O meu x0 agora é igual a 0 e o meu x1 é igual a 2, que é o meu intervalo. Vou só substituir o valor de x dentro da nossa função de f de x. Vou encontrar o nosso valor, vou ver se condiz, né, para satisfazer, se ele vai ser menor, né, para me dar um intervalo, se vai conter a minha raiz. Então, ó, que tenha sinais opostos, né, que seja próximo ali de zero para satisfazer. Então, vou verificar isso. Tá, encontrei um valor que vem satisfazer em 0,5 e 2, igual anteriormente no nosso método da abscissão. Beleza, agora eu vou aplicar um método, né, aqui da corda, método de Pegasus. Então o que vai acontecer? Ó, vou aplicar a fórmula. Então a minha fórmula é qual? É x2 igual a x1 menos f de x1, que multiplica x1 menos x0, dividido por f de x1 menos f de x0. Beleza, eu já tenho todos esses valores que eu calculei anteriormente.
Então, o meu x2 ó, ele vai ser igual a 2, que é o meu valor de x1, que eu defini aqui anteriormente. Ó, x1 é igual a 2 e o meu x0 é igual a 0. Então, eu já sei esses valores. E aí eu vou só substituir. Então, meu menos, né, aqui, ó, vou substituir meu valor de x1 igual a 2, menos f de x1 é 1, porque eu encontrei o meu f de x1, tá? Então, o meu f de x1 que eu encontrei, ele vai valer 1. Por que o meu f da função de x1? Porque, ó, eu fiz o meu f da função de x1. O meu f da função de x1, eu calculei o valor de 2. Então, é como se eu tivesse o meu x1 aqui dentro. Ó. Então, f da função de x1 vai ser igual ao valor de 1. Eu calculei, eu encontrei. Então, eu vou substituir por 1. O meu x1 ele vale 2, menos 0,5, que é o valor do intervalo que nós encontramos, ó, de 0,5 a 2. É na onde ele vai ser menor do que 0 e vai conter a minha raiz. Então, vou substituir. O meu f de x1 novamente vale 1, e o meu f de x0 ele vale menos 0,875, que é o nosso intervalo aqui, ó, da função de 0,05, que é do meu intervalo que eu desejo de x0. Então, vai ser aproximadamente, ó, o igual, né, com os dois tiozinhos, é aproximadamente 1,2. Então, vou utilizar ó, os intervalos de x0, agora de 0,5, e x1 para 1,2. Vou fazer a minha equação, né, a minha função para encontrar a raiz agora para o valor de 1,2, que vai me dar o valor de menos 2,072. E aí eu vou chegar num valor de x2 aproximado para 1,7. E vou repetir o passo, beleza? Vou fazer isso até encontrar um valor que converja a um valor que eu desejo, que tenha um erro ali aproximado, que eu só faço uma equação ali numa regrinha de 3 depois. Então eu faço quantas vezes for necessário para encontrar o meu valor desejado mais próximo também. Então podem observar ó, que para 1,2 né, deu menos 2,072 e aqui, né, conforme a gente vem e aproxima, para lá deu 1,2, aqui já nós temos uma casa decimal a mais. Então eu tenho para 1,25, né? E aqui deu menos 2,047, tá? Então a gente consegue ir fazendo essas aproximações. Agora o método Pegasus, né? Também vamos utilizar o mesmo exemplo para verem as diferenças e semelhanças também. O método Pegasus, ó, ele é uma modificação do método das cordas, ou método da secante, que melhora a taxa de convergência ao ajustar dinamicamente os pontos de cálculo. Assim como o método das cordas, ele não exige a derivada da função e busca a intersecção, né, da reta secante com o eixo x. Então é bem semelhante ao da corda. No entanto, ele evita um problema crítico, né, do método das cordas, a possível oscilação em direções erradas. O que isso vai dizer para a gente? Que o método, né, ó, já está tendo uma representação aqui, ó, ele vem fazer uma diferencial, né? Ele utiliza uma condição tanto do nosso ponto x0 para o nosso ponto x1, só que ele mantém a nossa mudança do sinal. Então eu vou fazer o quê? Lá a gente fazia menos, aqui eu já estou multiplicando, e lá era f de x1, né, que eu estou fazendo uma função de x0, e a gente muda um pouquinho a carinha aí como a gente calcula, tá bom? Então temos também os nossos passos, ó. Vou escolher dois pontos x0 e x1, tal que f de x0 e f de x1 seja menor do que zero. Vou calcular o meu x2 usando as equações da secante, né, anteriormente que a gente viu. Então vou verificar o critério de parada, né, que é de x2 menos x1, tem que ser menor ao meu erro, ou o meu módulo do meu f de x2 tem que ser menor do que o meu erro também. Então, ao atualizar, né, o meu x0 ou o meu x1, né, conforme a regra do método Pegasus, e repetir até a convergência desejada ali. Então, vamos aplicar o método de Pegasus para encontrar a raiz ó, de f de x igual a x ao cubo menos 4x mais 1 no intervalo de 0 a 2 com a precisão, né, do nosso erro de 0,001. Então, novamente, primeiro passo, muito semelhante ao método da corda.
e muito semelhante, é igual, né, ao método da bisseção, tá bom? Igualzinho. Aplicando então na fórmula novamente, o meu x2 vai ser igual a x1 menos f de x1, né? Aqui eu estou aplicando o meu método da corda, ó, que é o método da secante que a gente viu anteriormente. Vou aplicar, vou fazer novamente o método, ó, igual nós fizemos no exemplo anterior. Então vou chegar no valor de aproximado de 1,2, vou fazer a minha função que vai me dar menos 2,072, e agora com isso eu vou aplicar agora, só vou aplicar o meu método Pegasus aqui, ó, como f de 1,2, o meu intervalo de 1,2 até 2 é menor do que 0, então substituímos o meu x0 igual a 1,2 e eu vou ajustar então o meu f de x0 agora. Então eu vou ter o quê? Que o meu f de x0 vai ser igual a 1,2, né, o meu f de 1,2 aqui, ó, que vai multiplicar o meu f de 2 dividido por meu f de 2 mais o meu f de 1,2. Então eu vou ter o quê? Eu vou ter menos 2,072, que é o nosso valor do meu f de 1,2, que multiplica 1, que o meu valor de f de 2, se a gente lembrar aqui, ó, meu valor de f de 2 é igual a 1, nós temos o valor de 1, dividido por 1, mais né, o nosso valor de f de aqui, ó, de 1,2, que o nosso x2 no caso virou 1,2, então é menos 2,072 e vai me dar um valor aproximado aqui de 1,934. Então, o método Pegasus é uma versão aprimorada do método das cordas. Ele evita oscilações, né, garantindo uma convergência mais rápida. Ele principalmente vai ser ideal, pessoal, para a gente encontrar raízes de equações não lineares, tá? Então, sem precisar calcular uma derivada. Então, se eu falasse, olha, eu estou trabalhando com uma equação não linear e eu preciso encontrar aqui rapidinho, né, a sua convergência, então, sem fazer nenhuma derivada, a gente consegue utilizar esse método para um sistema não linear. Como é equação não linear. Sistema não linear é outra coisa. Já o método de Newton. O método de Newton-Raphson, né, é um dos métodos numéricos mais eficientes para encontrar as raízes de uma função fx. Então, ela usa, né, a ideia de aproximação linear. Então, o que seria, né, para interativamente encontrar uma solução mais precisa. Então, os meus passos, né, aqui vão ser o quê? Eu vou escolher, né, um palpite inicial de x0, vou colocar um palpite. Aqui a gente já vai trabalhar com uma outra ideia, né? Eu vou, em vez de eu ter o meu intervalo já pré-definido pela equação, eu vou jogar um determinado valor. Falar assim, olha, eu quero que comece aqui. Por isso que vai dar a experiência, né, ali do projetista, do engenheiro. Então, calcular, né, a nova aproximação de xn mais 1 igual a xn menos f de xn sobre f' de xn. Então, vou verificar, né, o critério de parada do meu módulo de xn mais 1 menos o meu módulo aqui, né, de xn menor do que o meu erro. Então, vou repetir até a minha convergência. E aqui a gente consegue observar isso. Então, é um processo, né, que vai ser repetido também até o meu critério de convergência ali estipulado que eu desejo. Então, no nosso exemplo 4, para o método de Newton, encontra a raiz de fx igual a x ao quadrado menos 2, utilizando o método de Newton para uma raiz de 2 com erro de 0,001. Então, definimos a nossa função da derivada. Então, eu tenho meu fx igual a x ao quadrado menos 2. Então, vou fazer a derivada, né? Aqui vou ter uma constante, então vai embora. Vou ter o meu 2 que vai descer, então a minha derivada do meu f' de x vai ser 2x. Então, vou escolher o meu ponto inicial, vou dar o meu chute inicial agora. Vou pegar e falar, olha, eu quero que o meu x0 inicie em 1.5, por exemplo. Então, tá bom. O meu x1 vai ser igual a x0 menos f de x0 dividido por f' de x0. Então, vou ter que x1 vai ser igual a 1.5 de x0, que é o valor que eu estipulei, o meu chute inicial, menos o meu 1.5 ao quadrado, menos 2, dividido por 2, que multiplica 1.5, que é a nossa equaçãozinha que a gente está trabalhando aqui, tá bom?
Ah, que equaçãozinha. Volta para os outros métodos, pessoal, que a gente está trabalhando. Então, olha lá. Tenho agora o meu valor, vim lá e encontrei o meu valor de x1. Encontrei meu valor de x1 igual a 1.4167. Tá bom? Dando sequência, eu vou fazer o que agora para esse meu valor de x1? Ah, professor, eu não entendi isso daqui. Pessoal, ó, o nosso valor aqui que a gente está calculando, observe bem, é o nosso valor de x ao quadrado menos 2. Então, eu tenho o meu valor de x ao quadrado menos 2 dividido por 2x, que é o nosso valor de f', tá bom? Agora que eu sei o meu valor, ó, chutei 1.5, caiu para 1.4167. Vou fazer a mesma coisa agora com o meu valor de x1 igual a 1.41. Então, o meu x2 vai ser o quê? 1.4167 menos 1.4167 ao quadrado menos 2, que é o meu valor de fx, x ao quadrado menos 2, que eu tenho o meu valor da derivada que é 2x, então vou ter 2 que multiplica 1.4767. E aí cheguei numa aproximação de 1.4143. Então olha só, como 1.4143 menos 1.4167 já tem uma aproximação muito grande aqui, ó, eu posso dizer que é menor, o meu erro é menor, então eu já consigo encontrar a minha raiz, a minha aproximação. Então o meu x, né, vai ser aproximado aqui, ó, de 1.414. Então já consigo encontrar aqui um valor. Daria para ir diminuindo mais um pouco e a gente encontrar. Então o método de Newton aqui, ó, ele vai ser extremamente rápido também para a gente obter, né, bem rápido quando quer ser aplicado. Só que ele pode falhar, né, ali se o meu f' de x for muito pequeno, né, a minha derivada da minha função ocorrer ali e houver um determinado ponto crítico, por exemplo. Só que para a função que não seja, né, diferenciáveis ou, por exemplo, tenha comportamento errático, o método como o da abscissão ou Pegasus são mais robustos, né, vai me trazer uma acurácia de precisão um pouco maior. Por isso que vai depender ali do que você quer fazer e da aplicação. Então, chegamos no último método, o método da iteração. O método do ponto fixo, também conhecido como método da interação linear, é uma técnica numérica usada para encontrar raízes de uma equação da forma, por exemplo, fx igual a zero. E ela é baseada na reformulação da equação para a forma, por exemplo, x igual a g de x. E a partir de um valor inicial x0, geramos uma sequência de valores usando a relação iterativa. Então, eu vou ter o meu xn mais 1, que vai ser igual ao meu x, né, ao meu g de xn. Então, a minha convergência vai ocorrer se a sequência de xn, né, se aproximar de um valor, por exemplo, aqui de x, o meu asterisco, né, que vai só para diferenciar, que satisfaça, né, então, o meu novo x igual a g de x novo. Então, para garantir a convergência do meu método, tá, do meu ponto de vista da minha função g de x, eu devo satisfazer, né, uma condição de Lipschitz, né, no intervalo do meu interesse. Então, o que eu quero fazer? Eu quero que o meu processo também repita, né, até o meu critério de convergência novamente. Então, aqui já o mesmo exemplo, né, exemplo anterior de Newton, do exemplo 4, agora para o exemplo 5. Então, encontre a raiz fx igual a x ao quadrado menos 2, utilizando o método da interação para a raiz de 2 com um erro de epsilon ponto, né, 001. Então, o que eu quero resolver? Eu vou ter o meu x ao quadrado menos 2 igual a 0. Com isso, eu posso dizer o quê? Que o meu x ao quadrado é igual a 2. Eu vou passar o meu 2 para o outro lado da igualdade. No momento que eu fizer isso, o meu menos 2, né, passa a ser positivo, muda o meu valor do sinal. Então, eu vou ter um x ao quadrado igual a 2. Por quê? O meu método do ponto fixo, né, da interação é simples e fácil da gente implementar, porque eu só quero satisfazer e garantir a sua convergência nessa condição. Então, eu vou reescrever a minha equação da minha função, que é x igual ao meu g de x. Então, uma opção válida vai ser falar o quê? Que o meu x, que é igual ao meu g de x,
é igual a 2 sobre x, que eu passo a minha condição do meu x para cá. Ó. Então eu vou escolher um chute, vou dar um chute inicial também para o meu intervalo x de 0 igual a 1.5 e vou aplicar. Então eu vou ter o meu x de n mais 1 igual a 2 sobre o meu x de n, que é a minha condição do meu intervalo que eu estou trabalhando aqui. Então o meu x de 1 vai ser igual a 2 para o meu intervalo de 1.5, que vai ser igual a 1.33. Agora eu pego o meu x de 2, que vai ser igual a 2, dividido por 1.33, que era o valor anterior, vai me dar 1.5. O meu x de 3, e aqui eu vou ficar num loop. Ó. Então o valor oscila e não converge rapidamente. Tá bom? Então ele é mais simples de ser implementado. Eu passo para o meu lado da igualdade, separo o meu novo x, né, o meu g de x novo ali, e eu consigo encontrar essa minha condição do meu ponto do meu intervalo. E aqui a gente tem uma tabelinha que apresenta a diferença, né, que está aí no livro de vocês. Então, apresenta, ó, da abscissão, não existe conhecimento de derivado. Convergência lenta, deve ser usada apenas para diminuir o intervalo que contém raiz. Das cordas, exige que o sinal da derivada, né, segunda permaneça constante no intervalo. Pégaso não exige conhecimento de sinal da derivada. Newton requer conhecimento da forma analítica de f' de x, que é a condição da nossa derivada. E aí da interação, difícil de encontrar uma função de interação que satisfaz a condição de convergência. Ele é mais simples, mas é mais difícil de encontrar a função. Então, ele vai ter essa condição da velocidade de convergência, ó, inversamente proporcional ao módulo de f', né, do nosso erro epsilon aqui. Então, pessoal, aqui encerramos, né, a nossa continuação da aula. Deu aí aproximadamente 50 minutos, mais uma aula. Então, desejo a todos bons estudos, um grande abraço e tchau, tchau.